de misericórdia, tempo de graça, tempo do favor de Deus, como é bom. Meus amados irmãos, nós vamos refletir na palavra de Deus nesta manhã, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 20, por tema, Cristo é o dono da igreja. Jesus, no texto que nós lemos, Jesus ele está em Cesareia de Filipe, e essa cidade ela ficava nas encostas do Monte Hermon, a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia e a 190 quilômetros de Jerusalém. E essa era uma região sob uma forte influência de várias religiões. Daí você começa a entender por que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz os homens que sou? O que eles estão falando de mim? De fato, essa região de uma forte influência religiosa, e havia ali o centro do culto a Baal, que também possuía templos do deus grego Pan, e também Herodes, o grande, ele havia construído ali um grande templo em homenagem a César Augusto. E é em meio a estas superstições, é em meio a essas religiões pagãs, onde eles também estavam livres da interferência de Herodes Antipas, que Jesus agora buscou uma adequada oportunidade para então obter dos seus discípulos uma resposta acerca de duas perguntas que ele vai fazer. É diante desse cenário, é diante desse contexto que Jesus então aproveita para fazer duas perguntas básicas para os discípulos. É diante de um contexto onde há templos pagãos, onde há templos ali construídos em homenagem de César Augusto. É nesse contexto de religiosidade pagã que Jesus então vai fazer a pergunta aos seus discípulos. Ele quer opiniões sobre o povo em geral a respeito dele. Jesus quer saber qual é a opinião do povo a respeito dele e quem os discípulos pensavam que ele realmente era. Então, o povo, Jesus faz essa pergunta porque o povo, eles estavam rendidos a mais completa confusão acerca de religiosidade. Jesus quer saber do povo o que o povo pensa sobre ele. Jesus quer saber dos seus discípulos se eles sabem quem realmente é Cristo. Seus discípulos, porém, então, eles reconheceram como o Cristo, reconheceram como o Messias, o Filho do Deus vivo. E essa passagem nos mostra então 4 verdades solenes acerca da confusão, acerca da revelação, acerca da declaração. 3 pontos aqui, melhor dizendo, acerca dessa confusão, acerca dessa revelação e a declaração. A Galileia então estava cercada e rodeada de pagãos e recebia ali muita influência grega. Como eu disse, nessa região que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí no verso 13, a resposta dos discípulos então vai nos revelar uma confusão dominante entre o povo. E esta resposta mostra essa confusão dominante entre o povo, porque eles respondem: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. E vale destacar aqui que todas essas pessoas mencionadas, elas já estavam mortas, exceto Elias, que fora transladados. Achavam então que Jesus era uma pessoa rediviva. E por isso então, certamente a opinião do povo sobre Jesus revelaram então as suas crenças místicas. Eles pensavam na possibilidade de alguém voltar então a viver no corpo de outra pessoa. E essa crença na metempsicose ou transmigração da alma, que já era
defendida pelos gregos há mais de 500 anos, então eles pensavam que ele poderia voltar. E o povo estava rendido então a uma confusão tremenda. E sua opinião sobre o Filho do Homem estava equivocada. E ainda hoje o povo crê em outro Cristo, e não no Cristo revelado nas Escrituras. Ainda hoje há uma grande confusão de quem verdadeiramente é o Cristo. Muitas pessoas estão confundidas, muitas pessoas estão perdidas. Quem verdadeiramente é esse Cristo? Quem verdadeiramente é o dono da igreja? Mas nós vemos aí dentro dessa confusão, Jesus então, sabendo disso, ele faz essa pergunta: o que o povo estão dizendo que eu sou? Qual é o conhecimento desse povo acerca de mim? E a resposta é de uma extrema confusão. Irmão, isso nos é por demais, não nos é uma novidade. Há muitas pessoas que ainda hoje não sabem quem é Jesus. Há muitas pessoas hoje que estão perdidas, não sabem que caminho seguir. Há muitas pessoas hoje que não sabem quem servir. Há muitas pessoas hoje que não sabem quem é o nosso verdadeiro Deus. Essa realidade ainda existe. Essa confusão ainda existe. Essa realidade ainda existe. E nós, como servos de Deus, precisamos, a cada dia, meditarmos na palavra de Deus, aprendemos a palavra de Deus para que através do Espírito Santo de Deus nós possamos então assim esclarecer pela pregação do Evangelho, pelo ensino do Evangelho, para trazer a centralidade do Evangelho à vida das pessoas, tirar as pessoas dessa confusão, ensinando-as. Mas há uma revelação. A pergunta de Jesus agora, ela é endereçada também aos seus discípulos, aos seus próprios discípulos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? A primeira pergunta é acerca do que o povo pensa, do que o povo acha, do que o povo sabe. Pronto, Jesus perguntou e Jesus já viu, já identificou. Esse povo está confuso, não sabe quem eu sou. Agora a segunda pergunta é, Jesus vai perguntar aos seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, o falante, não suportando então que ninguém falasse em sua frente, ele respondeu pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro dá então uma resposta lúcida, Pedro dá uma resposta objetiva e verdadeira. Jesus é o Messias. Ele não é apenas um grande profeta, mas ele é o próprio Filho do Deus vivo. Jesus então demonstra aqui que aceita a confissão como verdadeira e confirma assim a sua divindade. Talvez Simão Pedro esperasse até mesmo um elogio de Jesus. Talvez Simão Pedro esperasse por uma declaração tão parecida acerca da sua natureza. Talvez Simão Pedro esperava grandes elogios, mas Jesus declara: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Jesus então deixa claro que Pedro só sabe quem ele é, porque o Pai revelara isso. Do contrário, como o povo, Pedro também estaria rendido às mais completas confusões. O que nós aprendemos aqui? É que se Cristo não se revelar ao ser humano, ele continuará perdido. Se Cristo não se revelar ao homem, este homem continuará perdido, confuso, sem saber o caminho, sem saber para onde seguir, sem conhecer o verdadeiro Deus. Então, nos mostra esta revelação. Depois de uma confusão, nos mostra que esta revelação, ela é dada através do Pai. Então nós só podemos conhecer Cristo por revelação divina e não por uma investigação humana. Não, somente por uma revelação divina. E como que isso acontece? Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas há uma necessidade de nós pregarmos o Evangelho.
de nós declararmos que Cristo é o dono da igreja. E nós vamos ver aqui uma outra declaração no versículo 18 ao 19, que diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ele diz no versículo 18: também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois desta confissão, Jesus declara a Pedro a sua vulnerabilidade, ou seja, Jesus declara a Pedro que Pedro é um fragmento de pedra, e que ao mesmo tempo revela a sua autossuficiência, então apresentando a si mesmo como a rocha sobre qual a igreja está e é estabelecida. Depois desta revelação, depois desta confissão de Pedro, ele diz também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo Jesus, a igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira ocorrência então da palavra eclesia, da igreja. A igreja no Novo Testamento, que significa literalmente uma assembleia convocada. Então Jesus disse sobre esse fragmento de pedra: eu digo que tu és Pedro. E esta palavra que ocorre mais de 100 vezes no Novo Testamento, pelo menos 99 vezes, referindo-se à congregação local. No entanto, esse primeiro uso da eclesia indica que Jesus tinha em mente a igreja como um todo, ou seja, a igreja universal, a igreja composta por todos aqueles que confessam a mesma fé declarada por Pedro, que tu é Cristo, tu és o dono da igreja. Jesus disse sobre esse fragmento: tu és um fragmento, Pedro, tu és um fragmento, e sobre esse fragmento de pedra edificarei a minha igreja. Eu sou essa pedra, Pedro, e a porta do inferno não prevalecerá. Jesus está dizendo, falando sobre ele mesmo: e a porta do inferno não prevalecerá contra mim, Pedro. Tu és esse fragmento, meu Pai te revelou quem eu sou o dono da igreja. E nós percebemos que o nome próprio é Petros, para Pedros, que significa literalmente um desmembramento menor de um rochedo maciço. Portanto, o que Jesus está dizendo então a Pedro é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu, do qual tu és um pedaço, do qual tu és um fragmento, edificarei a minha igreja. E aí nós percebemos ainda o pronome demonstrativo esta em vez de essa. Perceba aí no texto, esse pronome demonstrativo de esta, e não está em essa. Esta pedra, Jesus está falando então de si mesmo, e não sobre Pedro. A igreja é edificada sobre Cristo, a igreja é de Cristo, Cristo é o dono da igreja, e é por isso que o inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. É por isso, meu irmão, é por isso que nós devemos ficar tranquilos e certos que Satanás e todo o seu inferno não prevalecerão contra a igreja, porque quando Satanás se levanta, quando todo o inferno se levanta contra os filhos de Deus, eles estão se levantando contra a igreja de Cristo, estão se levantando contra a noiva de Cristo. Cada um de nós somos esse fragmento, e Cristo é a rocha, o rochedo, e o inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Pedro então e os demais crentes de todos os tempos são pedras vivas. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 diz: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casas espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, e edificados sobre o fundamento que é Cristo.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, Jesus Cristo é o dono da igreja, Jesus Cristo é o alicerce da igreja, Ele é o dono da igreja. Nós percebemos aí que, em primeiro lugar, a singularidade indiscutível ou indisputável de Jesus. Jesus, ele faz 4 declarações acerca de si mesmo. Primeiro, Jesus, ele é o fundamento da igreja. Jesus é a pedra fundamental sobre qual a igreja está edificada. Ele é o verdadeiro fundamento e não há outro fundamento que possa ser colocado. Isso confere o que o próprio Pedro afirmou. Ele diz que essa metáfora da rocha, que é usada apenas para Deus, ali no Antigo Testamento, nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 32, 4, Salmo 18, verso 2, e o salmista vai dizer no Salmo 18, verso 31, por isso o salmista pergunta: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o nosso rochedo. Jesus é o dono da igreja. A igreja tem um dono, e esse dono é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. A igreja é a sua propriedade exclusiva, porque por alto e bom preço Jesus comprou a igreja. Jesus, ele é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não somos nós, mas Cristo Jesus. É Ele quem edifica a igreja, é Ele quem atrai para si mesmo, é Ele quem salva aos perdidos por sua graça. A Cristo então é o dono da igreja. Além de Jesus ser o edificador, Jesus é o protetor da igreja, aquele que morreu pela igreja, aquele que intercede pela igreja, aquele que vai voltar, aquele que vai vir buscar a sua igreja, aquele que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Ele diz que as chaves do inferno, do reino dos céus, ele diz: dar-te-ei chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. As chaves do reino dos céus então são o evangelho. E Pedro foi o homem usado por Deus para usar essas chaves. Usar essas chaves então é pregar o evangelho aqui aos judeus. E nós vamos ver isso lá em Atos 2. O reino dos céus, essas chaves é pregar o reino dos céus, não só para os judeus em Atos 2, pregar esse evangelho aos samaritanos, Atos 8, pregar esse evangelho aos gentios, Atos 10, é pregar esse evangelho. É isso que Jesus está dizendo: Pedro, você vai pregar para os judeus, Pedro, você vai pregar para os samaritanos, Pedro, você vai pregar para os gentios. Pedro, não é Pedro quem abre e fecha essas portas, mas é Cristo, este é Jesus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz que essas chaves foram dadas não somente a Pedro, mas que essas chaves foram dadas também aos demais apóstolos. Nós encontramos isso em Atos dos Apóstolos capítulo 18, de 18 ao 20. Pedro então tem as mesmas chaves dadas a todo pregador do evangelho. Pregar o evangelho. Essa chave é a pregação do evangelho. É a pregação. Meus amados irmãos, saibamos disso. O Senhor nos deixou o seu evangelho. O Senhor nos deixou o seu evangelho para que nós venhamos ser habilitados por ele, para que nós venhamos aprender acerca do evangelho e para que nós venhamos pregar esse evangelho a toda criatura, a todo ser humano, que nós venhamos ter a certeza que nós não iremos desistir, que nós continuaremos baseado em Cristo, que é o dono da igreja, que Cristo que morreu pela igreja, que Cristo que edifica, protege a igreja, que Cristo que é o fundamento da igreja. Por isso nesta manhã nós consagramos e oramos pela construção do nosso templo, porque neste lugar, neste novo lugar,
vidas se renderão à pregação do Evangelho, vidas serão restauradas, famílias serão restauradas, vidas serão reconstruídas. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós sairemos daqui para um novo local, para uma nova realidade. Sabe por quê? Porque a porta do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Nós iremos e o Senhor enviará, nós pregaremos para judeus, samaritanos, gentios, nós pregaremos para todas as pessoas, e o Senhor acrescentará essas pessoas. Por quê? Porque a igreja é dele. Por quê? Porque o Evangelho é poderoso, e estas são as armas da nossa milícia, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E como nós falamos na quinta-feira no estudo bíblico, a suficiência do Espírito Santo, nós fomos selados com o Espírito Santo, e nos foi dado poder e autoridade e unção do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Saia nesta manhã certo disso. O inferno nada pode parar a igreja que é vencedora, triunfante, porque por ela Cristo Jesus pagou um alto preço, e preço de sangue. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus abençoe nossos amados irmãos pelo Facebook. Fiquem com Deus.